Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, os perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. Nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, quer dizer, Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Nelsinho, povo amado, povo querido, você presente aqui no Pai das Misericórdias, você que nos acompanha de casa. Na liturgia de hoje, nós temos, vamos dizer assim, um caminho pedagógico para nos tornarmos verdadeiras testemunhas. Vou usar o termo testemunha qualificada da presença do Senhor no nosso meio. E por que esse termo? Vamos analisar o Evangelho. Diz que João estava com 2 de seus discípulos e João aponta e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, a testemunha, para ela ser qualificada, ela tem que ter crédito. A testemunha, para que ela seja qualificada, ela tem que falar de verdade. Nós já ouvimos a expressão que as palavras até emocionam, mas o que convence mesmo é o testemunho. E o testemunho o que é? Aquele que presencia algo, aquele que vive algo, aquele que experimenta algo com a própria vida e traduz na própria vida aquilo que viu e aquilo que experimentou. E quando isso, nesse contexto de fé, aquele que experimenta no fundo do coração a experiência do sagrado, a experiência do Senhor. Por isso, João era uma testemunha qualificada da presença do Messias. No Evangelho de ontem ele dizia: olha, eu vi porque foi revelado a partir da presença de uma ave da pomba que pairou sobre ele durante o seu batismo, e é ele, é o Messias. E aí ele apontou, e os 2 discípulos foram ao encontro e caminharam com Jesus, e Jesus perguntou: o que queres? Tu és o mestre? Vinde ver. Aqui um segundo passo. Se o primeiro é a gente ouvir uma testemunha qualificada, e se a gente parar para entender nosso processo de conversão, nós começamos a seguir o Senhor a partir do momento em que alguém fala para nós da presença do Senhor e do que ele experimentou com a presença do Senhor. Porém, não basta ficar só no ouvir, é preciso também aderir. Então, se no primeiro momento precisamos de uma testemunha qualificada que fale do Senhor, no segundo momento nós precisamos de adesão pessoal. Nós precisamos escolher conhecer o Senhor, até porque nós não amamos o que nós não conhecemos. Nós não damos crédito para aquilo que nós não conhecemos. E nesse tempo onde temos a informação na palma da nossa mão, e ao mesmo tempo que somos grandes experts em tantas coisas, nós somos tão limitados em outras, às vezes o descrédito fica ao nosso dispor. Porém, o que nós precisamos dessa testemunha qualificada e de adesão, ir atrás, ir ao encontro, fazer a experiência. E aí é o terceiro passo, permanecer com o Senhor.
aceitar o convite, aderir, o vinde ver, caminhar com Jesus, mas também fazer uma experiência. E talvez o mais difícil, permanecer com o Senhor. Diz a palavra que eles foram e permaneceram. Já partilhei uma vez aqui com vocês, mas em Betânia nós temos vários jardins. E o jardim é muito bonito. Num dia a gente consegue, se a gente quiser, tirar o mato, mexer a terra, colocar o esterco, preparar e ainda colocar semente. Qual que é o desafio? É todos os dias ir lá ver, cultivar, regar, tirar o mato que vem, que cresce antes das flores, que cresce antes daquilo que foi plantado. Porque a perseverança, muito sinônimo do permanecer, exige de nós dedicação, exige de nós comprometimento, vai exigir de nós essa adesão. E aqui nós já temos 3 passos. Primeiro, a testemunha qualificada. Segundo, eu optar, escolher por fazer a experiência. Terceiro, permanecer, para que eu verdadeiramente, e o 4º passo, professe a minha fé. Veja o que eles disseram: vimos o Senhor. Eles tiveram a coragem de professar que encontraram verdadeiramente o Senhor e proclamar aos seus irmãos, à sua família, aqueles que estavam à sua volta, proclamaram com a vida: vimos o Senhor, e a alegria transbordou no coração de cada um deles. E por último, para se tornarem agora eles as testemunhas qualificadas, e eles que foram chamar, André foi chamar a Pedro, e se tornou pedra, Cefas, pedra. Ou seja, para que nós possamos ser hoje testemunhas qualificadas do amor do Senhor, não basta só se emocionar com palavras, não basta somente a gente ficar na periferia da nossa fé. É preciso uma adesão, permanência e uma profissão de fé. Porque isso tudo vai fazer com que a gente se coloque em movimento e que a nossa vida se torne uma grande expressão da presença de Deus no nosso meio. E aí nós temos um grande exemplo hoje, que nós rezamos hoje, pedindo pela sua beatificação, que foi para nós uma testemunha qualificada, que de certa forma aderiu, que escolheu seguir o Senhor, que permaneceu com Ele, que também, além de permanecer, professou a fé, porque proclamou aqui na Canção Nova quantas vezes, aos 4 cantos do mundo, buscai as coisas do alto, proclamou quantas vezes que é preciso procurar o Senhor, deixar rastros de Deus do Senhor, e quantas pessoas Ele arrastou para perto do nosso Deus. Hoje nós, olhando para a figura do servo de Deus, Padre Léo, quando cumprimentei o Nelsinho na sacristia hoje, e expressava meus sentimentos pela eternidade do Monsenhor Jonas, a ele de forma pessoal, ele dizia e recordava: Monsenhor e o Padre Léo não morreram, foram semeados. Semeados por quê? Porque hoje nós temos certeza que, olhando para a vida do Monsenhor e olhando para a vida do Padre Léo, nós temos testemunhas qualificadas da presença do Senhor no nosso meio, e de tudo que o Senhor pode realizar na nossa vida, e tudo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Se nós ainda não aderimos, se nós ainda não experimentamos dessa forma, ou se nós ainda não acreditamos desse jeito, é porque talvez faltou em algum desses passos maior comprometimento meu, maior comprometimento nosso. Talvez a nossa família ainda toda não está restaurada, talvez aqueles que estão à nossa volta e por quem a gente pede ainda não encontraram o Senhor, porque ainda talvez nós não somos ainda as verdadeiras testemunhas qualificadas para anunciar o amor do Senhor e anunciar a nossa fé. Por isso é preciso lutar contra o pecado e aderir ao projeto de Deus, e é isso que João fala na primeira leitura. É luta contra o pecado todos os dias, porque o pecado divide, o pecado afasta, o pecado coloca uma barreira entre o coração do homem e o coração de Deus, coloca uma barreira entre nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Faz com que a gente se isole cada vez mais, faz com que a gente adoeça, faz com que a gente se perca nos nossos projetos e nos nossos caminhos. É preciso ter coragem de proclamar nesse tempo que o Jesus realmente é o Senhor e que Ele é o Messias, que é o Cordeiro de Deus. Mas só teremos coragem
e verdadeira qualificação para testemunhar isso a partir do momento que nós nos abrirmos essa experiência tão bonita. E aí, recordando o Padre Léo, dizendo, não sendo perfeitos, mas tendo a coragem de mostrar nossa fraqueza, nossa fragilidade, nossa humanidade. Quantas vezes ele nos convidou a mostrar o nosso pior, entregar o nosso pior para Deus, para que Deus pudesse trazer o nosso melhor à tona, a partir da força do Espírito, através da nossa sinceridade, da nossa oração. Quantas vezes ele enfatizava a frase de Paulo, na minha fraqueza encontrei a minha força. Na minha fraqueza, na minha humanidade, no meu limite eu encontrei a minha força. Não é fugindo daquilo que sou, mas é entregando aquilo que sou para o Senhor, que Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Não é fugindo dos dons que Deus nos deu, mas cultivando os dons que Deus nos deu, faremos um mundo melhor, teremos uma família melhor, teremos uma comunidade melhor. Hoje, partilhava vindo para cá com a minha mãe, com a Marta, que estavam comigo, como temos necessidade de pessoas, de operários para a messe, de pessoas que tenham a coragem de viver a sua vocação numa comunidade, numa congregação. Como temos necessidade de pessoas que tenham a coragem de se entregar pela causa do Evangelho. Hoje a comunidade Betânia é o legado deixado pelo Padre Léo. A comunidade de Canção Nova é o legado deixado também pelo Monsenhor. E com certeza precisamos de você, do seu sim. Mas as pessoas parecem que hoje têm medo de professar a sua fé de forma autêntica e qualificável com a própria vida. Fazem com as palavras, até emocionam. Mas quando vai para o chão da vida, quando vai exigir um pouco mais e uma livre adesão, parece que as responsabilidades assustam. E aí não conseguem responder aquele desejo, aquele convite que o próprio Senhor faz. Que o próprio Senhor faz para mim e para você. É preciso seguir, é preciso entregar a vida, até porque é feliz quem dá e quem dá com alegria. É feliz aquele que dá de coração. Há mais alegria em dar do que em receber, mas nós insistimos em recolher tudo para nós. Quanto mais ofertar a própria vida, e não falo só de dons, ou melhor, de coisas materiais, mas quanto mais ofertar a minha vida, quanto mais eu ofertar a própria vida, mais felicidade eu vou encontrar, mais alegria eu vou encontrar. Mas o problema é que todo o nosso olhar é sempre nas vantagens que eu posso ter, nas vantagens que eu vou conseguir, ou então no grande perigo de hoje em dia, é porque eu me sinto bem ou não me sinto bem. Veja, seguir o Evangelho não diz respeito a sentir bem ou não sentir bem, não diz respeito a quanto eu posso ganhar. Evangelho é abraçar a própria cruz e seguir. Seguir o Evangelho significa doar-se, sacrificar-se. Amar significa se entregar por inteiro. O Padre Léo dizia, é se gastar da melhor forma possível, é se dar da melhor forma possível e de todas as formas. Enquanto a gente não entender isso, o nosso ano que está começando permanecerá igual ao do ano passado ou até pior. Porque precisamos entender que se não formos testemunhas qualificadas de fé, a nossa palavra será vã. A nossa palavra será uma simples palavra. Não terá peso, não terá força, não terá convencido ninguém. Se a gente parar para olhar, e se a gente olhar para a nossa história e fazer uma pequena retrospectiva, quantas pessoas a gente já ajudou a chegar até Deus? Para quantas pessoas a gente já apontou, eis o Cordeiro de Deus? Para quantas pessoas a nossa vida já sinalizou que o Senhor é o Cordeiro de Deus, o Salvador? Porque o Senhor conta comigo, conta com você, conta com todos nós, para poder fazer acontecer hoje o seu reino no meio de nós. Por isso, ao olhar para a figura do Padre Léo, a olhar para a figura do Monsenhor hoje, de forma especial o Padre Léo, pelos seus 16 anos de eternidade, e que continua a realizar tantas graças no meio de nós. Nós recebemos lá em Betânia todos os dias e testemunhos de conversão, testemunhos de graça alcançada, vários testemunhos de pessoas que pediram a sua intercessão e atribuem a Ele agora as graças alcançadas. Por quê? Porque Ele continua sendo hoje, e nós acreditamos que junto de Deus, um grande caminho para alcançar o Senhor, o sagrado. E com certeza
pedindo a Deus para que nós também nos tornemos um caminho assim, nos tornemos pessoas assim, referências para se chegar até Deus, caminhos para se chegar até Deus. Um dia, me preparando para o sacerdócio, num retiro de profissão, pronto para poder receber os votos perpétuos e depois, claro, também a ordenação, aquele que estava pregando o retiro, ele dizia assim: cuidado para não serem grandes mapas para Deus, bonitos indicadores, e não trilharem o caminho. A gente corre um grande perigo nos dias de hoje, de mostrar como chegar até Deus, porém de não conseguir trilhar o caminho. Mapa, ele não faz o caminho. Mapa aponta o caminho, mas não faz. O que nós precisamos ser é pessoas que têm a coragem de trilhar esse caminho que nós mesmos estamos apontando. Por isso, a testemunha qualificada não é só aquele que aponta, mas aquele que caminha. Hoje, os nossos passos nos levam para onde? Por isso, queremos pedir a intercessão do Padre Léo na celebração de hoje. E queremos rezar pela sua beatificação, para que junto de Deus, Ele interceda por cada um de nós e nos dê a coragem de abraçarmos a nossa fé de todo o coração, de abraçarmos a nossa fé com a vida. E se preciso for, se Deus já está ardendo o teu coração, de preciso for dar o teu sim livre, consciente, total, fazendo uma experiência em onde o Senhor te chamar, numa comunidade de vida, numa congregação, ou em algum lugar que te convide a viver uma experiência de fé por inteiro, porque Deus precisa. Nós precisamos, melhor, Deus não precisa, mas Ele quis precisar de nós, para que o seu reino aconteça no meio de nós. É tempo de se ofertar, é tempo de se entregar ao Senhor. Jesus, manso e humilde de coração,